Entra em vigor, a partir da próxima terça-feira, agora, o Remessa Conforme. Esse programa do Ministério da Fazenda vai regulamentar as compras feitas em sites internacionais e cobrar impostos antes do envio das mercadorias aqui para o Brasil. As empresas que aderirem às novas medidas terão isenção do Imposto Federal de Importação nas compras abaixo de $50, o que, na prática, pode tornar o produto mais barato para o consumidor. Atualmente, todas as compras de importados são taxadas e a isenção de $50 só vale para remessas enviadas ao exterior de pessoa física para pessoa física. Sobre esse assunto, eu converso agora com a economista Carla Beni. Ela é professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Carla, muito bom dia. Bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos. Professora, começo dividindo com a senhora uma preocupação do setor varejista que prevê o fechamento de lojas e demissões. Isso, de fato, é uma possibilidade real? Essa é uma possibilidade muito remota na medida em que nós precisamos, primeiro, que as empresas façam adesão a esse programa da remessa. E segundo, que não são só empresas online de comércio, de e-commerce, que podem fazer essa adesão. Qualquer empresa que faça importação pode fazer essa adesão. Então, são duas questões aqui importantes que isso daí dá um tempo de implementação para que você não entre, digamos assim, num desespero de que o varejo seria muito prejudicado em relação a isso. E as empresas que não procurarem essa adesão, vai continuar valendo a regra antiga? Como é que vai funcionar isso? A regra antiga de pessoa física para pessoa física continua funcionando do mesmo jeito. O que muda, na verdade, é justamente esse programa da Receita, que é o Remessa Conforme. A ideia do Remessa Conforme é que você vai ter uma estrutura mais ágil, mais fácil e muito mais transparente para o consumidor e para a própria Receita também, para poder arrecadar. Então, a empresa que fizer adesão, quando você fizer uma venda de um produto até os $50, você vai ter que dar uma transparência total para o consumidor. Então, quando a gente estiver lá no site, vai ter que estar tudo discriminado. O valor da mercadoria, o valor do imposto estadual, que aí a alíquota é comum para todo mundo, de 17%, a tarifa do seguro e do transporte, se ela é separada ou junta, e quanto que vai custar a qualquer outra despesa postal que você tenha. Então, tem uma transparência maior, inclusive vai ter um selo na própria embalagem, que isso vai até tornar mais ágil o processo, por exemplo, no correio ou em qualquer outra transportadora que tenha feito o contrato. E, professora, essas normas valem só para aquelas empresas estrangeiras, né, empresas de outros países que estão registradas no exterior, ou empresas brasileiras que atuam também fora do nosso território também passam a ser submetidas a essa nova regra? As duas, empresas nacionais e empresas estrangeiras, e não só empresas que atuam no e-commerce. Qualquer empresa que faça importação pode entrar no Remessa Conforme. A ideia justamente da Receita é essa, que você traga isso para uma formalidade maior e para nós consumidores que a gente tenha uma transparência maior e uma agilidade até maior, porque a ideia é que diminua o tempo do desembaraço para aqueles produtos que estão com o selo da Remessa Conforme. E para o consumidor, na ponta e na prática, muda alguma coisa? Vai dar mais clareza, mais transparência ou acaba complicando? A gente sabe que a ideia às vezes é facilitar, mas acaba tornando a coisa mais confusa. Professora, na prática para o consumidor, o que muda? O consumidor, ele tem buscado mais transparência também na sua compra. Então, quando você vai ter a obrigação de fazer uma discriminação nos itens, eu acho que isso é melhor para o consumidor quando ele compra. Ele imagina, porque é o que se espera, é que ele vai receber isso mais rápido, é outro ponto a favor. Outra questão é que ele não tem a surpresa de ter que ir buscar, por exemplo, no correio, ter que fazer o pagamento lá depois de um imposto que ele não sabe muito bem o quanto vai ser cobrado. Então, a ideia é que melhore nesses 3 pontos para o consumidor final. E outra coisa, né? A gente também tinha uma quantidade de fraudes muito grande. Então, se você comprava um produto e ele tinha um preço artificial porque tinha uma fraude por trás,
a gente também tem que pensar nisso e passar a entender que é melhor uma regularização dessa carga tributária para todo mundo. Então é o fim daquelas comprinhas que ficam presas lá no correio e o consumidor acaba tendo essa trabalheira de ir lá, de pesquisar, de descobrir na hora a surpresinha da taxa? Se a empresa fizer adesão ao remessa conforme, sim. Por isso que tanto faz se é empresa nacional, se é empresa internacional, se é de e-commerce, se não é de e-commerce, o ideal é que você tenha uma adesão maior de todas essas empresas, justamente para dar uma regularização melhor aí no nosso comércio, tanto no eletrônico quanto no varejo normal físico, porque a empresa também pode aderir ao remessa conforme. Isso vale para todos os produtos, professora? A gente está falando de algumas mercadorias específicas. Não, a questão é o valor, US$ 50. E isso daí dá mais ou menos uns R$ 240 em dias de hoje. Então, a cotação vai sempre mudar, porque o fixo é o valor em dólares. Então, US$ 50 para baixo tem a isenção do imposto de importação e vai ter sim o ICMS fixo de 17%. E o que não muda é acima de US$ 50, que tem o imposto de importação de 60% mais o ICM de 17%. E quem vai fiscalizar, tudo isso, professora, é a própria Receita. É ela que vai estar de olho no cumprimento de todas essas normas. Quando você faz o pagamento antecipado, isso facilita muito, porque o próprio acordo, a empresa, ela tem que fazer um contrato, por exemplo, com os Correios. Então, você vai amarrando esse processo, porque o pagamento de imposto é feito antecipado. Então, a Receita já tem o dela garantido antecipado, e isso que vai dar o selo do remessa conforme. O que ainda não se ficou definido e precisa ser acompanhado como que vai ser, é no caso, por exemplo, de um extravio ou no caso de um cancelamento, ainda não tem uma especificação de como que vai ser essa devolução aí, mas a ideia é justamente essa, para facilitar esse processo e amarrar justamente a fiscalização. Então, as empresas devem procurar o remessa conforme da Receita para fazer esse cadastro o mais breve possível. É essa a orientação. Sim, é uma adesão voluntária, não é nada obrigatório, mas a empresa vai ter benefícios, até porque ela vai ter uma redução de custos na medida em que o desembaraço dela vai ser mais rápido. Ela pode até vender mais e entregar mais rápido. Perfeito, professora. Eu vou agradecer, portanto, a sua presença aqui conosco. Nós conversamos com a Carla Bene, ela é economista e professora de MBA, dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui no domingo. Obrigada, bom domingo a você e a todos. Até a próxima. Um ótimo dia para a senhora também.